Olá, eu sou o Dixon Guedes, bem-vindo ao PGCasts. Hoje nós vamos tratar de um assunto relacionado à alteração de estrutura de campos numa base. Tá? Eu vou mostrar algumas dicas a respeito de como que a gente pode alterar a estrutura de um campo quando ele tem um tipo conflitante. Por exemplo, você vai trocar de inteiro para data ou de data para numérico para string, enfim. Tá? Então, o nosso ponto de partida é a documentação do Postgres. Tá? Na documentação do Postgres, nós podemos entrar aqui em Current, certo? Vamos lá na documentação da versão 9.0 e nós vamos procurar aqui sobre Alter Table. Tá? Vamos ver que a opção de Alter Table era nos prover certas facilidades, no caso, quanto à utilização de renomear campos, trocar tipo, enfim. Tá? Existe uma série de opções, nós vamos usar algumas delas. Tá? Você pode dar uma olhada na documentação completa aqui, tem bastante explicação. Mas vamos ver o nosso problema de hoje. Eu tenho uma tabela no meu banco de dados, uma tabela de contatos. Tá? Então vou setar aqui uma variável só para não ficar paginando. E na minha tabela de contatos eu tenho alguns campos. Certo? Tem código, tem nome, tem total de dias cadastrados, tem idade, tem o CPF. Tá? A idade no caso ali aceita nulo, CPF. Enfim, o que eu quero? Eu quero alterar o tipo desses dados aqui. Eu vou começar alterando o tipo do dado CPF. Tá? Ele é character variant, eu vou trocar ele para numérico, e o total de dias cadastrados e idade eu vou trocar para data. Ele é inteiro, vou trocar para data. Então vamos começar aqui, né? Então, begin, alter table, vou começar então alterando na tabela contatos o meu CPF. E o que eu quero? Eu quero trocar o tipo dele para numérico. Se eu fizer isso, ele vai dizer que a coluna não pode ser convertida para o tipo numérico. Eu vou dar um rollback e vou recomeçar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar esse tipo, mas eu preciso passar alguma informação para o banco. E isso eu tenho lá na documentação, o tipo eu posso utilizar using e uma expressão. Então, além de usar a troca do tipo com o comando type, eu posso adicionar aqui o using e uma expressão. No caso, eu quero converter, e para converter eu uso cast. Então, eu vou fazer um cast de CPF para numérico. Ele vai aceitar. Então, o que acontece aqui, na verdade, é que na minha tabela contatos agora, eu tenho o meu CPF e ele é um numérico. Continua sendo obrigatório. Ok? Enfim, agora eu tenho aqui idade, que é inteiro e aceita nulo. Eu quero trocar a idade para data, assim como o total de dias cadastrados também eu vou trocar para data. Então vamos dar uma olhada na tabela para ver como que está esse meu campo idade. Se eu der uma busca para verificar quais são as idades que estão com valor nulo, né, no caso, eu vejo que não há qualquer idade na minha tabela de contatos que esteja preenchida. Todas elas estão nulas. Então eu posso fazer uma troca rápida aqui, utilizando o alter table, alterando a idade, né, o tipo da idade, para um valor data. Eu quero que seja uma data a idade. Então eu coloco aqui date, vou colocar using e vou fazer uma conversão. Se eu fizer a conversão aqui de idade diretamente para data, o que vai acontecer? Estou tentando fazer a mesma coisa que eu fiz com o CPF. CPF como numérico, né? E eu quero então idade como data. O que vai acontecer nesse caso? Vai haver um erro, porque eu não posso converter de inteiro para data. Eu tenho que fazer alguma conversão anterior ou utilizar de algum artifício. Como todos os meus dados de idade eles estão nulos, ou seja, não estão preenchidos, eu posso dar um rollback aqui. Vou listar os comandos que eu usei, porque todos os comandos foram cancelados, né? Então eu vou reexecutar alguns comandos aqui. Então vou ali no begin, reexecuto o comando para alterar o CPF, está lá, e vou reexecutar o comando para
fazer a conversão da idade para a data. Nesse caso, ó, verifico lá, estão todos nulos, né? Não tem nenhum preenchido, então eu vou colocar using null. Logo, ele vai considerar o null automaticamente sendo convertido para idade. Como eu não tinha nenhuma idade cadastrada, eu posso fazer isso. Na minha tabela de contatos, então, agora, idade é do tipo data. Pois bem, vamos agora então para o total de dias cadastrados. Ele é não nulo, tem um valor padrão de 0 e é inteiro. Isso vai ser uma brincadeira um pouco mais divertida. Tá, vamos pegar então aqui o total de dias cadastrados. Vou dar um save point aqui para não ter que fazer sempre um rollback, então vou colocar aqui um save point idade, pode ser qualquer nome, tá? Pode ser, sei lá, save point, por exemplo, antes total dias, certo? Isso a gente vai usar mais adiante caso precisamos dar um rollback. Então na minha tabela de contatos, ok, vamos lá, vou dar um alter table, contatos, e eu quero alterar então aqui o total de dias cadastrados, só que ele é não nulo, ele é obrigatório. O idade ele era nulo, esse aqui não é, então eu não posso usar aquele artifício do null, eu vou ter que usar uma outra artimanha, tá? Sem contar que eu quero que o total de dias cadastrados, né, seja convertido inclusive para um outro nome. Então se eu vier aqui, por exemplo, só para exemplificar, e alterar o total de dias cadastrados para o tipo que eu quero, digamos aqui tipo date utilizando null, ele vai dar um problema, vai dar um erro, tá? Porque o valor padrão para a coluna, ele não pode ser convertido para date, e ele tem um valor padrão que é 0. Tá? Esse valor, ele não pode ser convertido para data, por quê? Porque 0 não tem como ele saber qual data você quer. Então eu vou voltar para aquele nosso save point aqui, que no caso é antes dias, deixa eu dar uma buscada aqui, antes dias, vamos ver, antes dias cadastrados, ali, antes total dias, vamos lá, rollback para aquele ponto, ok, voltei, então já não tem mais erro na minha transação. Como é que a gente pode fazer então? Na verdade a gente tem que, primeiramente, o que eu quero fazer aqui é alterar o nome do campo, não vai ficar total dias cadastrados. Vou colocar um nome um pouco mais sugestivo, vou alterar ele para data cadastro. Ok, data cadastro. Agora eu preciso alterar ele para o tipo que eu quero. Só que para isso eu tenho que antes fazer uma modificação aqui. Tá? Então eu vou alterar o meu data de cadastro, aqui, e vou remover o valor default. O valor default era 0, agora não vai ter valor default nenhum. Então, como ele tinha um valor default, primeiro eu removo ele antes de fazer uma alteração do tipo, tá? Já que o tipo ele é incompatível. Tá? O tipo 0 é incompatível com o tipo integer, no caso, né, do valor 0 é incompatível com data. Eu tenho lá meu data cadastro, porque eu já renomeei ele, né? Então eu vou utilizar ele agora. Vamos lá, alter cadastro, mudando o tipo para date. Só que eu vou utilizar um artifício, no caso aqui. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso alterar aqui colocando um cast, por exemplo, data cadastro, fazendo um duplo cast, na verdade, tá? Então, data cadastro, as text, e converto isso para data. Ok. Se eu tivesse somente datas lá dentro, isso funcionaria, mas é um inteiro e eu não tenho nenhum formato de data lá qualquer. Eu tenho um valor 21. O que é esse valor 21? É um valor que provavelmente está dentro da minha tabela. Então eu dou um rollback para aquele meu save point, certo? Dou um select aqui nos contatos e eu vejo que eu tenho apenas um contato. Tá? O nome do campo voltou, né, a ser total dias cadastrados, porque eu dei rollback, e lá está o 21. Então lá, o total dias cadastrado é 21, a idade continua com valor nulo, CPF é um número, enfim, que eu quero trocar esse total de dias cadastrados. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar, né, os comandos que eu executei e nesse ponto em específico eu vou executar corretamente. Então eu dou um /S para listar
o histórico de alterações e vamos colocar desde o começo para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, eu altero o CPF, ele dá com sucesso. Altero a idade, aqui também vai com sucesso. Quero renomear o campo de total dias para data cadastro. Vou remover o default também, certo? Vou dar uma olhada na tabela para ver como que ela está até agora. E o meu alter type using, no caso, vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque eu preciso fazer o quê? Eu preciso que os meus dados sejam um pouco diferentes de como foi o CPF, de como foi o idade. Eu quero que ele me preencha automaticamente com a data, baseado nos dias que eu tenho cadastrado. Então, no caso, eu estou cadastrado há 21 dias. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma função dentro do meu using. Então, ou na verdade, qualquer expressão. Então, eu faço aqui a current date, por exemplo, menos converto data cadastro, ou seja, a data atual, né, menos o intervalo de tantos dias quanto forem os dias que estiverem cadastrados lá dentro do meu data cadastro. Como eu tenho 21 lá dentro, ele vai fazer a data de hoje menos 21 dias. Isso vai retornar uma data e ele vai conseguir então alterar a minha tabela. Se eu fizer um select agora lá no meu contatos, o que eu tenho? Eu tenho 25 de abril de 2011, que corresponde a 21 dias atrás. Ou seja, dentro do using eu posso também usar uma função ou usar uma expressão qualquer. Tá? E aí eu tenho agora então apenas que colocar o valor default de volta, que não pode ser 0. Então eu vou colocar aqui, no caso, ó, tinha retirado ele, né, com aquele comando drop default, e agora então eu executo, cancelo, então agora eu vou dar um alter table, contatos, alter data cadastro, setando o valor default para hoje, current date. Prontinho. Então a minha tabela agora está conforme eu desejo, com os dados alterados, e está feito. Essa é uma boa prática. Comito aqui e pronto. A tabela está alterada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.